Você já parou para imaginar acordar num Brasil que não só segue as regras do jogo global, mas escreve elas? Um país onde a moeda dita tendências, onde a tecnologia feita aqui vira padrão mundial e onde o passaporte brasileiro abre portas sem questionamento. Parece roteiro de ficção científica, né? Mas e se a gente tirasse a fantasia e olhasse os números? Hoje, a gente vai abrir a caixa preta e responder uma pergunta que divide opiniões, gera orgulho, confessa um certo medo. E se o Brasil se tornasse uma potência mundial? O que mudaria na sua vida, no seu bolso, no seu dia a dia? O que a gente ganharia? O que perderia? E a pergunta que ninguém gosta de fazer: isso é de fato possível? Fica comigo até o final, porque a resposta não é o que você acha. E o último ponto vai mudar a forma como você enxerga o futuro do país. Antes de sonhar com o topo, a gente precisa entender o que coloca alguém lá em cima. Potência mundial não é só ter território grande ou ganhar Copa do Mundo. É um tripé: economia, influência geopolítica e capacidade de inovação. Pensa nos Estados Unidos, na China, ou mesmo na Alemanha e no Japão em seus nichos. Eles não só produzem, eles definem padrões. O Brasil, hoje, é a 12ª ou 13ª maior economia do mundo, dependendo da cotação do dólar e do relatório do FMI. Somos gigantes na agropecuária, líderes em energia limpa. Mais de 80% da nossa matriz é renovável, um dos índices mais altos do planeta, e temos uma população de mais de 210 milhões de pessoas. Mas olha só o dado que dói. Segundo o PISA da OCDE, nossos alunos ainda estão entre os 50 últimos em matemática e ciências. E o relatório do Banco Mundial aponta que o Brasil perde cerca de 4% do PIB anual só com ineficiência logística e burocracia. Ou seja, temos o tamanho de uma potência, mas ainda operamos com a velocidade de um carro de corrida abastecido com gasolina adulterada. O motor é potente, mas o sistema de alimentação está falhando. Mas calma, porque tamanho não é documento, é potencial. E se a gente conseguisse ajustar essa engrenagem? O que aconteceria quando o Brasil finalmente entrasse no clube dos grandes? Porque aí, meu amigo, o jogo vira completa. Vamos ser sinceros, o lado bom é tentador. Primeiro, economia. Quando um país escala para potência, a moeda se fortalece. Isso não é mágica, é confiança. Com o real valorizado, importar tecnologia, medicamentos e insumos fica mais barato. A inflação perde fôlego. E o que isso significa para o seu bolso? Poder de compra real. Estudei dados do IPEA e do FMI que mostram que economias que entraram no top 10 global nos últimos 30 anos viram a renda média per capita multiplicar por 3 ou 4 em 2 décadas. Não é utopia, é histórico. Segundo, geopolítica e voz ativa. Hoje, o Brasil é ouvido, mas nem sempre respeitado. Como potência, a gente senta na mesa e não só na cadeira de espectador. Pensa em negociar acordos comerciais de igual para igual, ditar regras de inteligência artificial, liderar pactos climáticos com poder de veto, não só com discurso. A Coreia do Sul fez isso com semicondutores e entretenimento. O Japão, com robótica e eficiência. O Brasil poderia fazer com bioeconomia, energia verde e tecnologia tropical. Terceiro, investimento em capital humano. Potência não se mantém com máquina, se mantém com cérebro. Países nesse patamar reinvestem pesado em educação técnica, universidades de ponta e saúde pública preventiva. O resultado: menos fuga de cérebros, mais inovação local e uma geração que não precisa emigrar para realizar o potencial que nasceu aqui. Mas olha, eu não estou vendendo sonho. Porque toda moeda tem duas faces. E quando o Brasil finalmente alcança o topo, surge uma conta que ninguém te entrega junto com o convite VIP. Espere. Ser potência não é só aplauso. É responsabilidade. E responsabilidade custa caro. Primeiro, o peso geopolítico. Os Estados Unidos e a Europa não são potências só por mérito. São porque assumem custos altíssimos. Manter alianças, intervir em crises globais, financiar organismos internacionais e carregar o ônus de serem o alvo preferido de sanções, críticas e pressões. O Brasil,
Como potência, teria que escolher lados. Não dá mais para ficar em cima do muro com elegância. Diplomacia vira estratégia, e estratégia custa dinheiro e estabilidade. Segundo o risco da desigualdade interna, estuda-se na economia política o chamado efeito de concentração. Quando um país cresce rápido sem instituições fortes, a riqueza tende a escorrer para o topo. O Brasil já tem um dos piores índices de Gini do mundo, por volta de 0,53. Se a transformação para a potência vier só via commodities e tech-hubs isolados, a gente pode criar uma elite globalizada dentro de um país ainda polarizado. A história da África do Sul pós-apartheid e de certas regiões da China mostra que crescimento sem inclusão gera tensão social, não harmonia. Terceiro, a pressão ambiental e soberania. O mundo já olha para a Amazônia. Se o Brasil for potência, esse olhar vira microscópio. Vou ser direto. Soberania não é mais uma parede de concreto, é uma rede de transparência. A comunidade internacional vai exigir métricas, auditorias, cooperação. Isso é bom para o planeta, mas gera atrito político, perda de autonomia em certas decisões e uma narrativa que pode ser usada contra nós se não for bem gerida. Resumindo, potência não é destino, é gestão de crises em escala global. E isso leva a gente para a pergunta que ninguém quer responder com honestidade. Será que o Brasil tem as peças do quebra-cabeça ou só a mesa montada? A resposta curta: sim, é possível, mas não é automático. O Brasil não precisa inventar a roda, precisa parar de frear o carro. O que separa potencial de potência são 3 pilares, e os dados não mentem. 1. Educação de base e técnica. Países que viraram potência nos últimos 50 anos investiram entre 6% e 8% do PIB em educação nos anos 90 e 2000. Hoje, o Brasil gira em torno de 5,5%, mas com baixa eficiência por aluno. A diferença não é só dinheiro, é gestão. Reformar o ensino médio, escalar formação técnica e criar pontes reais com a indústria é o alicerce. Sem isso, o resto é castelo de areia. 2. Instituições e segurança jurídica. O estudo do Banco Mundial Doing Business, antes de ser descontinuado, e relatórios do IPEA mostram que cada ponto de melhoria na previsibilidade legal gera um aumento de 0,3% a 0,5% no crescimento anual. Isso significa que reduzir a burocracia, combater a corrupção sistêmica e dar estabilidade às regras do jogo atrai capital de longo prazo, não só especulativo. 3. Ecossistema de inovação. O Brasil já tem embriões. Embrapa, Petrobras em águas profundas, startups em fintech e EAOT-Tech, o programa de satélites. Mas falta escala. Países potências têm parcerias público-privadas que transformam pesquisa em produto em 3 a 5 anos. Aqui, leva 10. O segredo não é mais verba, é menos atrito. Se a gente conseguir alinhar esses 3 pilares por 10 a 15 anos com continuidade política, e isso é o mais difícil, o salto é real. Não é sobre sorte, é sobre escolha repetida. E é aqui que eu preciso ser sincero com você. Ser potência não é um troféu, é uma responsabilidade diária. O Brasil tem a matéria-prima, a localização, a criatividade e a resiliência que poucos países possuem. Mas potência não se conquista com grito, se constrói com consistência. E a pergunta que fica não é: será que o Brasil pode? É: será que a gente está disposto a fazer o dever de casa? Agora eu quero ouvir você. Qual desses pilares você acha que é o mais urgente para destravar esse potencial? Educação, justiça, inovação ou algo que eu não citei? Deixa aqui nos comentários, porque eu leio tudo e o melhor debate vira pauta pro próximo vídeo. Se esse conteúdo abriu sua cabeça, se inscreve no canal, ativa o sino e compartilha com aquela pessoa que vive reclamando do Brasil, mas nunca parou para analisar o futuro dele. Porque o futuro não cai do céu. Ele é desenhado por quem entende o jogo. E a sua geração vai escrever o próximo capítulo. Até a próxima. E lembra, potência não é onde a gente nasce. É onde a gente decide chegar.